Padre Rogério Augusto, comigo celebra esta Eucaristia, e todos aqueles que são agentes da PASCOM, aqui na Igreja Particular de São José dos Campos. Leve também, Padre Rogério, meu abraço a Dom César. Que bom que nós estamos aqui. E que maravilha, não? A comunicação na igreja está na mão da juventude. De maneira muito especial, muito particular. Isso significa que a comunicação tem energia, vitalidade, que é próprio da juventude. Graças a Deus. Obrigado pela sua participação. Em nome da igreja, muito obrigado. Porque você está dando um pouco do seu tempo, da sua inteligência, do seu interesse. E assim está sendo testemunho da fé que professa. Muito obrigado. E digo mais, a igreja precisa de você. A igreja precisa de você. E você precisa da igreja. Porque é um contrassenso dizer que eu vivo solitariamente a minha fé. A fé é construída em mutirão. Porque ninguém se salva sozinho. E nem se salva por si mesmo. Hoje nós estamos celebrando o dia da Bíblia. O mês de setembro é dedicado à palavra de Deus. Todo dia, no ano inteiro, nós devemos estar atentos à palavra de Deus. Mas há uma pedagogia na igreja. Alguns meses são temáticos, justamente para enfocar a importância daquilo que se quer. E no caso de setembro, o mês da Bíblia. Agora em outubro, o mês missionário e assim por diante. Para despertar no nosso coração sobre a importância da palavra de Deus, que deve ser central na nossa vida de fé. E em se falando para comunicadores, de uma maneira muito especial. O que é que nós comunicamos, senão a palavra de Deus? Nós estamos centrados na nossa vida em Jesus Cristo. Ele é a perfeita comunicação do Pai. É a sua palavra que nós anunciamos como comunicadores cristãos que somos. Nós não anunciamos qualquer palavra. Daí então eu chego a uma conclusão que eu gostaria que fosse o primeiro ponto dessa nossa reflexão neste encontro Fala Pascom. Todo comunicador cristão precisa ser íntimo da palavra de Deus. Senão vai comunicar o quê? E é isto que é o nosso diferencial. Eu exorto, eu peço, eu insisto com você. Procure cultivar uma proximidade maior com a palavra de Deus. Ela ilumina, instrui, repreende, é eficaz. Para você não correr o risco de estar falando como um papagaio. Repetindo slogans. Muito perigoso isto na igreja. Isso não convence ninguém. Daí então a importância da intimidade com a palavra de Deus. Na liturgia, depois de todos nós sermos acolhidos, nós partilhamos a mesa da palavra.
que a palavra nos ensinou hoje? Este é um segundo ponto que eu gostaria de deixar para vocês, comunicadores. Nós precisamos estar atentos à boa comunicação, para que a comunicação, ou aquilo que queremos comunicar, de fato chegue àquele a quem nós queremos comunicar. Anunciamos a palavra, preste atenção nisso. Quantas vezes, ao findar a liturgia da palavra, e o que foi anunciado mesmo? Do que tratou a palavra de Deus hoje? O que é que Deus está querendo nos dizer? Qual que foi a primeira leitura? Olha para Rogério, isso é um sério problema nas nossas comunidades. Um sério problema. De repente não sabemos o que apenas foi anunciado. Nos distraímos. Daí vem a astúcia do comunicador. O que é que eu vou fazer para que a palavra de Deus de fato penetre na comunidade? Aí é importante, é o segundo ponto, que o comunicador esteja em comunhão com as outras equipes de trabalho na igreja. Neste caso, em sintonia com a liturgia. Olha, hoje é o dia da Bíblia. Não mereceria esta celebração uma solenização da palavra de Deus? Para chamar a atenção, para nós estarmos atentos. E daí outras coisas que decorrem. A clareza do som, que hoje está muito bom. A acústica, são coisas importantes da comunicação a serviço da palavra. E outras estratégias para que a palavra de Deus não se perca nos ruídos da comunicação. Chama a atenção sua. Para que esteja atento e trabalhe nesse sentido. E encontre os instrumentos adequados para isto. Se capacite, porque nós não anunciamos qualquer palavra, é a palavra de Deus. Olha a nossa responsabilidade. E foi muito oportuno, então, que o encontro Fala Pascom acontecesse bem no dia da Bíblia, não é? Muito oportuno. E para quem tem fé, nada acontece por um acaso. Tenho certeza que você vai levar para a sua comunidade, para o seu trabalho, uma maior atenção nesse sentido. Tenho certeza disso. E a primeira leitura do livro dos Números ainda nos fala uma coisa interessante. Está ali Moisés, lidando com os seus colaboradores, 70 outros que partilham do Espírito que Deus tinha dado a Moisés. Trabalhe em equipe. Trabalhe em equipe. E Deus está dizendo para aquele povo, olha, eu suscito a fé para além das fronteiras de Israel. Isso nos alerta uma coisa importante para a comunicação. Um terceiro ponto. Não podemos ficar fechados em nós mesmos para bem comunicar. A semente da palavra de Deus vem de estruturas e de pessoas que a gente menos espera. Porque ninguém pode ter o domínio de Deus. Ninguém tem o monopólio de Deus. O Espírito Santo de Deus sopra onde e como quer. Daí a importância de fazermos parcerias. E de não falarmos somente para aqueles que querem nos escutar. Comunicador cristão, agentes da Pascom, não falar somente para aquele que quer nos escutar.
Daí você vai pensar, os impressos da paróquia, é só voltado para quem está dentro da igreja. Aquele que já está dentro da igreja já está dominado. Nós temos que ter também uma janelinha para que a nossa mensagem chegue de um jeito bom, de um jeito agradável, de um jeito que seja recebida, por quem não quer nos ouvir, por quem não quer nos escutar. Até a Assembleia Cristã, ao momento da celebração, nós precisamos estar atentos a isto. Porque um outro erro nosso da comunicação é pressupor certas coisas, que nós imaginamos que já está tudo conhecido, tudo sabido por todos. Não. Tem muita gente na Assembleia Cristã que não está acordado para certas coisas importantes. Então, nós devemos sempre ser muito pedagógicos, muito didáticos na nossa comunicação, para atingir aquele que não está preparado para nos ouvir. E mais ousadamente ainda, para encantar quem não quer ouvir nada sobre Jesus Cristo, quem está indiferente a Ele. Olha o desafio que nós temos nas mãos, como comunicadores que somos da igreja. Eu estava dizendo do impresso da paróquia. Imagine o site da paróquia. É sempre adintra, voltado para dentro. Mas a rede de internet, ela não é socializante? E nós sabemos disso? Não é para atingir a todos? Como é que passa diante da vista e interessa aquele que não está interessado com coisas da igreja? Como captá-lo? Como chamar a atenção dele? Como encantá-lo? Olha, gente, que desafio ainda nós temos pela frente. Um desafio imenso. Um desafio imenso. Eu quero convocar vocês. A criatividade, mãos à obra, juventude. Isso tudo não deve nos assustar e nos inibir, muito menos nos acovardar. De jeito nenhum. Jesus, então, nos alerta para certas tentações na leitura do Evangelho. A soberba da autossegurança, de confiar unicamente em nossas próprias forças. Cuidado, não deixe isso acontecer. Ninguém se coloque como perfeito, acabado, pronto. Eu tenho medo de quem se autodenomina puro. Puro, não existe isto. Perfeito. Nós devemos estar sempre em busca. Há sempre algo a ser aperfeiçoado. Nenhuma pastoral pode se contentar com aquilo que tem em mãos. Por mais desenvolvida que possa estar, você não se contente, seja sempre alguém incomodado com aquilo que a sua paróquia, a sua comunidade, a sua diocese tem em termos de comunicação. Muito particularmente que o campo da comunicação é dinâmico. Deus nos livre então da soberba, da autossegurança, da arrogância de querer ser dono da verdade. Deus nos livre disso. Olha o que Jesus está dizendo no Evangelho. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Os discípulos estavam reclamando, porque alguém fora do grupo fez milagres. Eles se sentiram enciumados. Mas como é que pode? Eles estão fazendo milagres, isso é coisa nossa. E Jesus lhes ensina então, nada de arrogância. E como é triste mesmo aquele que se acha o umbigo do mundo, não é? A medida de todas as coisas. Que coisa horrível. Se fecha em si mesmo.
em suas próprias verdades. Esse nunca arrisca, nunca dá chance para o outro, nunca vê virtudes no outro. Inclua, não exclua, comunicador cristão. Aliás, se a nossa comunicação não promove o encontro, que comunicação que é? Vamos caminhar então de uma comunicação da informação para uma comunicação para o encontro. Deus nos livre do farisaísmo, dos que se proclamam perfeitos, excluem e marginalizam. Deus nos livre do dogmatismo, que não nos deixa perceber os sinais dos tempos, onde Deus fala e age livremente. Deus nos livre disso. E Deus nos livre de não nos colocarmos a serviço. A que serve uma pessoa que não serve o outro, o irmão? Que sentido tem uma vida se esta vida não for serviço? É o que nos ensina a carta de Tiago, na segunda leitura. Nós não somos nada. Podemos perder o pé, o olho, a mão. Se a mão só serve para avançar naquilo que é direito do outro. Se o olho leva para a inveja e para a soberba. Se o pé leva para o mau caminho, eu já não sou ninguém. Eu já não sou nem gente. Eu me despersonalizo. Eu tiro de mim aquela identidade que me é própria. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus nos livre, então, de não nos colocarmos a serviço. O que a palavra de Deus, então, nos pede? O Senhor nos pede que sejamos exigentes conosco e tolerantes com o outro. Bem diferente daquilo que muitas vezes nós praticamos. Muitas vezes nós somos tolerantes conosco mesmos e exigentes com os outros. A palavra de Deus nos dá um termômetro para medir a autenticidade da nossa fé. A verdade do amor a Deus passa pela verdade do amor ao próximo. Porque ninguém diz a verdade se diz que ama a Deus, que não vê, se não ama o seu irmão que vê. Não basta proclamar a fé por palavras somente. Antes devemos demonstrá-la pelo testemunho da vida. Você, ao comunicar, se autocomunica. Então, se você não vive aquilo que você comunica, a sua comunicação não convence. Passemos, quarto ponto, de uma comunicação da informação para uma comunicação do testemunho. Eu parafrasio um lema que nasceu no Vaticano II e que a liturgia adotou para si. Lex orandi, lex credendi. E depois acrescentamos lex vivendi. O que significa isto? A lei daquilo que eu rezo é a lei daquilo que eu creio. O que eu rezo é o que eu creio. O que eu creio é o que eu rezo. E aquilo que eu creio é o que eu vivo. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Pois então, parafraseando esse enunciado, eu digo, lex comunicandi, lex credendi, lex vivendi. Aquilo que eu comunico, só comunico se eu vivo aquilo que comunico. E se eu creio naquilo que comunico. Caso contrário, eu sou um fariseu. A riqueza do Evangelho é a fraternidade, a partilha, o amor, a solidariedade, a justiça que é fruto do perdão. Vivemos, caros
comunicadores e comunicadoras cristãos, uma nova cultura comunicacional. É verdade isso. Onde o fundamental não é só informar, mas promover o encontro. Saibamos disso. Senão a comunicação será coisa velha. A novidade está nisso. E o Papa Francisco tanto tem insistido sobre isto. Vivemos numa aldeia global, dizemos assim. Em qualquer lugar do planeta, qualquer um interage com a realidade, influencia e deixa-se influenciar pelos acontecimentos da vida. E é uma grande verdade. Nós estamos tão próximos de tudo e de todos pela comunicação. Que bênção que é a comunicação, então. Isso sugere uma comunicação livre, ilimitada. Mas reflitamos também, com um olhar um pouco mais criterioso, constatamos também grandes limites na comunicação, indícios de incomunicabilidade, sobretudo no campo ético-político, manipulação. A comunicação pode servir para a manipulação, e serve. É instrumento de ideologia e de grupos de interesse. Comunicação. Então não é assim tão livre. E não é assim tão um motor de um mundo novo. Embora devemos defender sempre a liberdade de imprensa. Mas nós constatamos limites no campo ético-político. Manipulação, mentira, obscenidade. Não é verdade? Estamos tão próximos, mas as distâncias e a solidão continuam no mundo de hoje. Sem dúvida. Eis então aqui um desafio. O nosso desafio. O desafio para todo comunicador cristão. A partir do Evangelho, lançar luzes sobre a realidade. Eu os convoco para esta missão. Lex comunicandi, lex credendi, lex vivendi. Que assim seja.